noite, semeadores raízes, pontualmente às 20 horas, do jeito que eu gosto. Pontual, sem atrasos. Hoje a gente tá fazendo mais uma live de preparação para a semana do fisiopélvico de referência, uma semana que vai transformar a sua carreira como fisiopélvica. E na live de hoje temos o intuito de falar sobre como utilizar os recursos certos no tratamento dos seus pacientes pélvicos. Como você saber se aquela escolha de recurso que você está fazendo é assertiva ou se é uma perda de tempo. Até para a gente, dar continuidade à nossa conversa de ontem, eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora. E aqui nesse perfil nós temos o intuito de fazer você se tornar um fisioterapeuta seguro na atuação de qualquer disfunção de assoalho pélvico. E esse é o caminho para você ter referência na fisioterapia pélvica. Sou fisioterapeuta pélvica há mais de 7 anos, atuando em diversos tipos de disfunções do assoalho pélvico. Eu brinco que eu atendi muito de tudo. Eu não atendo um pouquinho de tudo, eu atendi muito de tudo. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como você consegue utilizar dos recursos certos para o seu paciente pélvico, certo? Lembrando que no final da live você pode pegar mais uma palavra-chave para assim você conseguir participar do sorteio, né? A gente vai ter um sorteio da imersão em proctologia. Você, coletando as palavras-chave, pode ser um das 3 sorteadas ou sorteados, enfim, para a imersão em proctologia. Então, assista a live até o final, pegue a palavra-chave de hoje, para você ter essa oportunidade de ter essa formação voltada a um curso, uma imersão tão importante assim, que é uma área da fisiopélvica que a gente negligencia bastante. Mas lembrando que estamos na preparação para a semana do fisiopélvico de referência. Conteúdo gratuito ao longo de uma semana para você destravar como fisioterapeuta pélvico e começar a entender o por trás das coisas. E não só aceitar qualquer coisa. Você vai entender sobre as disfunções do assoalho pélvico, como elas ocorrem, como você pode cuidar delas, de forma prática, objetiva. Então, se inscreva na semana do fisiopélvico de referência se você não está inscrito, tá certo? Então, vamos lá. Como utilizar esses recursos certos? Antes que eu já ia me esquecendo, se você tiver algum insight de algo que eu fale aqui, coloca um emoji de plantinha. Isso é um aviso para mim que aquilo que eu falei é muito importante. Talvez para eu produzir outro conteúdo falando sobre aquilo. Boa noite, Mérida. Então, se você teve algum insight, alguma coisa que eu falei pra você, foi algo que você nunca tinha aprendido antes, algo curioso, então coloque exatamente, Cacau, esse emoji de plantinha aqui, pra eu saber que esse conteúdo foi interessante pra você, que você gostou, tá bom? E fica até o final aqui comigo. Vamos conversar sobre como utilizar os recursos certos dos seus pacientes pélvicos, tá? Primeiro, não é você utilizar qualquer coisa para o seu paciente pélvico, não é qualquer recurso, não é de forma aleatória que a gente vai entregar resultados incríveis aos nossos pacientes. Entendemos que temos diversos recursos dentro da fisioterapia e a gente pode utilizar desses recursos na fisioterapia pélvica, sendo que eles precisam, às vezes, de uma adaptação, de um uso um pouco diferente devido ao local de aplicação que a gente está utilizando. Mas todo e qualquer recurso da fisioterapia a gente pode incluir na fisioterapia pélvica. Por exemplo, chuta aí, o laser. O laser não é voltado para fisioterapia pélvica, mas a gente usa a fotobiomodulação para aplicação das disfunções do assoalho pélvico também. A vibração não é voltado apenas para fisioterapia pélvica, mas a gente trouxe para ela. O treinamento muscular, é de grupos musculares de forma geral. Uma bola suíça, a gente pode incluir na fisioterapia pélvica. Um halter, claro que, de forma... Meu Deus, que besteira que eu tô falando. Mas a gente pode utilizar qualquer recurso voltado para a fisioterapia pélvica. Então, às vezes, a gente, como tá iniciando na área, quando a gente tá começando a atuação profissional, a gente se sente um pouco perdido. Nossa, que área difícil, que área diferente. Eu nunca fiz um toque, eu nunca atendi um paciente pélvico, mas entenda que é um grupo muscular como qualquer outro.
e você precisa enxergar como um grupo muscular. E assim, claro que com suas peculiaridades, mas dessa forma você consegue entregar resultado utilizando o que você tem, tá? Mas não é qualquer coisa, não é de forma aleatória. Precisa ter um embasamento em torno daquilo. E como a gente vai embasar esse uso desses recursos, né? É sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? E não é sobre você ter todos os recursos e querer aplicá-lo todos em seu paciente. Eu já tive uma aluna lá antigamente, ela estava iniciando ainda na pélvica, e ela, Estela, meu paciente não está tendo resultado, eu já utilizei todos os recursos que eu tenho no consultório nele. E não é assim, não é você pegar recursos aleatórios e administrá-los de forma aleatória. Você precisa de um estudo por trás, um entendimento por trás do uso desses recursos. Então, não é você, eu não tenho biofeedback, vou comprar um balonete. Ou, eu não tenho biofeedback, vou comprar um educador perineal, porque esse educador perineal é um biofeedback barato, mas tem indicações, contraindicações, necessidade de uso. E isso a gente vai falar lá na Semana Fisiopélvica de Referência também, mostrando os recursos de forma mais aprofundada. Mas você precisa ter a clareza de que você precisa entender sobre a indicação e as contraindicações dos usos dos recursos. Não adianta você pegar um recurso de forma aleatória, tá? Da mesma forma que para você utilizar a eletroterapia, você precisa entender sobre o uso do recurso, você precisa entender sobre o equipamento e também os parâmetros, né, as janelas terapêuticas e como você vai utilizá-las no seu paciente pélvico. Então, você precisa ter essa clareza da indicação e contraindicação de um recurso. Um simples recurso como um cone vaginal, ele pode ser um recurso que causa dano ao seu paciente, se você está utilizando ele sem entender a fundo sobre aquele equipamento, sobre aquele recurso. Por exemplo, a gente não pode sobrecarregar o assoalho pélvico de algumas disfunções pélvicas. Aí você acaba sobrecarregando com o cone vaginal em um paciente que não está preparado para aquilo. E isso eu vou falar na Semana do Fisiopélvico de Referência também. Mas você precisa ter a clareza da indicação e contraindicação dos recursos. Mesmo que ele não cause dano, a gente pode causar danos graves, né, de teciduais, alguns sim, mas a gente tem que ter clareza que alguns recursos, todos têm sua contraindicação, na verdade. Por exemplo, um biofeedback, ele não pode causar um dano grave de lesão tecidual, de machucar o paciente, porém, tem indicações e suas contraindicações. Por exemplo, o biofeedback, se você administrá-lo, né, de forma que no paciente errado, pode ser que o paciente se desmotive em relação ao tratamento. Ele não queira continuar, ele ache que não consegue e não motive ele da forma que deveria. Porque o biofeedback, ele tem o intuito de motivar o paciente a realizar um treinamento muscular, tendo a percepção sensorial, visual, tátil daquela contração muscular que ele está realizando. Então, por exemplo, eu estou com um paciente que ele tem uma alteração cognitiva. A irmã dele é fisioterapeuta, né? E a gente conversa muito sobre o caso dele. E ela chegou para mim e disse, Estela, você tá usando o biofeedback nele? Eu, não tô. Por quê? Não adianta utilizar o biofeedback nesse paciente. Ele não tem um cognitivo que permita. Posso até tentar, mas vai ser frustrante. Porque ele tem que ter um cognitivo suficiente para ele entender o que é uma contração do assoalho pélvico, né? Tanto na questão de consciência perineal é importante, quanto a questão do paciente realmente saber realizar uma contração do assoalho pélvico e ter a cognição suficiente para absorver essa informação. Então, os recursos, todos eles têm indicações e contraindicações. E você precisa ter muita clareza sobre essa real indicação para o uso do recurso. Porque senão você vai estar utilizando recursos só por usar.
Por exemplo, uma vez eu atendi uma paciente que não era minha, era de outra profissional, e quando eu estava substituindo ela, quando eu coloquei a paciente no biofeedback, a paciente contraía abdômen, glúteo, fazia apneia, de uma forma tão brusca que eu, meu Deus do céu, ela vai passar mal. Que era uma senhorinha, bem delicadinha, aquele tipo de vovozinha mesmo. E acabava que eu via que aquilo ia causar mais dano do que realmente reabilitar o assoalho pélvico dela. Então, você precisa ter clareza que não é para utilizar os recursos só por utilizar. Essa idosa não tinha consciência perineal do assoalho pélvico para utilizar um recurso que solicitava dela disso. Então, ao administrar aquele equipamento, eu estava antecipando fases. Eu deveria estar fazendo uma fase de consciência perineal, demonstrando como ativar corretamente o assoalho pélvico, sem abdômen, sem glúteo, mas eu estava seguindo o protocolo da fisioterapeuta anterior, que realizava treinamentos extenuantes para ela, em que ela ativava vários grupos musculares e fazia apneia. Isso vai causar um resultado eficaz para essa paciente? Não. Aí são pacientes que fazem 10, 20, 30 sessões e não tem resultado. Então, às vezes, você não está gerando resultado aos seus pacientes. Por quê? Porque você está pulando fases, você está utilizando recursos que não têm indicação para esse paciente. E às vezes é com as melhores intenções do mundo. Às vezes você, como fisioterapeuta, está administrando aquele recurso porque você quer gerar um excelente resultado para o paciente. Mas você precisa entender que existem fases de tratamento. Tirar o som aqui do meu computador. Eu tava com a gente teve Pega Essa Bomba, semana retrasada, lá no Semeando na Pélvica, que é a minha formação. E o Pega Essa Bomba é quando as alunas trazem casos clínicos pra gente discutir sobre esses casos. E uma aluna trouxe de uma paciente que ela é do SUS, né? Ela atende pelo SUS, e essa paciente não estava tendo evolução do caso. E ela disse que não tinha nenhum recurso, ela tem apenas um TENS-FEIS lá no SUS, e que não tem como realizar um treinamento com biofeedback com essa paciente. Mas ao conversar com ela, a gente percebia que ela estava querendo realizar um fortalecimento do assoalho pélvico, sendo que a paciente tinha ainda tensão muscular de assoalho pélvico. Então, a gente está tentando, às vezes, tratar várias disfunções ao mesmo tempo, em uma mesma sessão, sendo que a gente não está tratando nenhuma delas efetivamente. Se você tivesse mais calma e realizasse apenas o tratamento voltado àquela fase, o que aquela musculatura precisa, seu paciente teria muito mais resultado do que você está querendo fortalecer. Às vezes o paciente não está preparado para realizar um fortalecimento muscular de assoalho pélvico. Ou exatamente um paciente que tem muita tensão muscular de assoalho pélvico e ele tem incontinência urinária, você percebe que ele precisa melhorar da capacidade contrátil dele. Aí você bota um cone vaginal nesse paciente. Percebe que não vai ter evolução, porque esse paciente, você não está respeitando as fases de tratamento. Então, é muito importante você entender sobre as disfunções do assoalho pélvico, entender o raciocínio clínico por trás do uso dos recursos também. E lá na semana do fisiopélvico de referência, eu vou te dar tudo que você precisa, mostrar o caminho para você saber atuar nas disfunções do assoalho pélvico, para você entender quais são os tipos de disfunções, entender o tratamento por trás dessas disfunções, tá bom? Então, além disso, né, não é só o recurso que vai trazer o resultado para esse paciente, até porque um recurso utilizado de forma aleatória não traz resultado. Por exemplo, paciente vagínica. Qual é o tratamento para paciente que tem vaginismo? Ou a disfunção gênito-pélvica? Coloca aqui. Qual é o tratamento, qual o recurso que você pensa ao pensar no paciente que tem uma síndrome gênito-pélvica, tem dor na penetração? O que você pensa? Que recurso? Você pensa logo no quê? Coloca aqui nos comentários. Rapidinho.
Quando o paciente tem dor na penetração, vaginismo, dispareunia, síndrome gênito-pélvica, você pensa em dilatadores vaginais, não é isso? Mas será mesmo que o uso dos dilatadores de forma aleatória, sem estratégia? Exatamente, Dalila. A gente pensa em dilatadores. Mas será que o uso dos dilatadores de forma aleatória, sem estratégia, sem um objetivo terapêutico, vai causar benefícios? Terapia manual, muito bem. Isso mesmo. Mas a gente precisa entender que a gente não pode fazer essas associações de forma mais isso significa isso, né? Tipo, um vaginismo significa que eu vou utilizar dilatadores. Um vaginismo significa que eu vou utilizar de terapia manual. Até porque quando vem um paciente mais complexo, um paciente que não permite o uso desses recursos, você se sente perdido. Um paciente com grau 5 de vaginismo que você não consegue nem penetrar uma falange, ela tem uma sensação emocional muito grande relacionada à tentativa de introdução, de espécula do seu dedo. E você não pode utilizar desses recursos intracavitários, como você pode realizar um tratamento para essa paciente? Então, por isso que é importante você entender o que está por trás das disfunções do assoalho pélvico e você entender a real indicação dos recursos, tá? Por exemplo, já tive paciente que marcou comigo, paciente com vaginismo, que ela disse assim, eu preciso levar xilocaína ou você tem xilocaína aí, você disponibiliza? Eu não trato com eu não uso xilocaína no meu tratamento, não. Ela, não. Ela, mas e se eu sentir dor? Aí eu disse, não, a gente vai fazer técnicas de manejo para a sua dor, mas não, eu não administro xilocaína e não é a forma com que eu trabalho. O paciente recebeu alta, deu tudo certo, mas você entende que você apenas utilizar um dilatador com uso de xilocaína para paciente não sentir dor, apenas com o intuito de causar um alongamento do introito vaginal, não é esse o principal objetivo da gente como fisioterapeuta, e sim ela ter consciência perineal do assoalho pélvico, sim ela ter a capacidade de reduzir o tônus, a gente mostrar para ela como ela consegue isso, quebrar os tabus relacionados à sexualidade e fazer com que ela tenha experiências sexuais com o parceiro. Então, é um contexto muito maior do que o uso de apenas um recurso. A gente precisa entender por trás do recurso como a gente precisa atuar como fisioterapeuta, tá? E eu trouxe aqui para vocês, né, como é que você pode ter a certeza de que aquele recurso é indicado para disfunção ou não que você vai tratar. O primeiro ponto que você tem que ter clareza é que você precisa tratar com base em diagnóstico fisioterápico, diagnóstico funcional do assoalho pélvico. Então, ao avaliar um paciente, você precisa eleger qual tipo de disfunção que ele tem. E eu não digo isso para você pensar na incontinência urinária, na disfunção sexual. Um diagnóstico fisioterápico para aquela musculatura. Quando a gente dá nome à disfunção muscular, é muito mais claro da gente entregar resultado aos nossos pacientes. O tratamento fica simples, objetivo, eficaz. Por isso que é até importante você participar da semana do fisiopélvico de referência. Porque lá eu vou dar nome à disfunção. Você vai entender quando palpar o seu próximo paciente, após a semana do fisiopélvico de referência, você vai ter clareza do que ele tem. Vai ser muito mais tranquilo realizar o tratamento das disfunções do assoalho pélvico. Então, com base nesse diagnóstico cinético-funcional do assoalho pélvico, que é o primeiro passo, então você avaliou seu paciente, encontrou naquele paciente um tipo de diagnóstico funcional, você vai entender as indicações e contraindicações do uso dos recursos. Né? Você precisa entender os recursos que temos na atuação da fisioterapia e como realmente utilizar ele nas disfunções do assoalho pélvico. E para isso, o semeando na pélvica, que é a minha formação, é incrível, porque você vai também aprender o que está por trás das disfunções, né? Lá eu explico o uso da eletroterapia, qual o intuito, qual o objetivo do uso da eletroterapia,
quais seriam as janelas terapêuticas para a gente trabalhar com aquele tipo de paciente, para assim você, como fisioterapeuta, desenvolver o senso crítico e o raciocínio clínico. Então, eu odeio receita de bolo, eu odeio, não sou profissional que vou chegar para você e te dizer, o paciente com incontinência urinária tem que ser tratado dessa forma, não sou eu, mas eu vou te ajudar a você saber atuar naquela disfunção, mesmo sem receita de bolo, porque você vai entender o que está por trás das disfunções do assoalho pélvico, o que está por trás dos usos dos recursos, e assim você vai começar a dominar esse raciocínio clínico e juntar uma informação com a outra a ponto de você entregar resultados incríveis. Por exemplo, eu tô com uma aluna que até coloquei ela nos stories hoje, que ela tá com uma paciente constipada, com uma tensão muscular enorme de assoalho pélvico e ainda com prolapso anal. Então, você entende que é um caso extremamente complexo, um dos primeiros casos que essa paciente pegou. Essa aluna pegou e a gente tá desenvolvendo, né, esse caso, ela tá começando a desenvolver o raciocínio clínico. Eu estou extremamente orgulhosa com ela, porque ela já reduziu o tônus do paciente. Ela começou agora a fase de mostrar ao paciente como realizar o movimento evacuatório da forma correta, para depois entrar na fase de treinamento de expulsão. Então, assim, ela entendeu as características e a peculiaridade daquele paciente, ela entendeu o arsenal terapêutico que a gente tem como fisioterapeuta para atuar e como ela pode atuar nessas disfunções, e ela começou a dar resultado aos seus pacientes, porque ela consegue entender que cada disfunção tem uma fase de tratamento e como ela pode utilizar os recursos nessas fases, né, nesse tratamento. Então, eu quero que você comece a refletir, né, o que está por trás dos usos dos recursos, o que está por trás dos usos dos equipamentos. Por que você quer fazer eletroterapia nesse paciente? Qual é o intuito? Quais seriam as janelas terapêuticas que você utilizaria para aquela disfunção, para aquele paciente, com as peculiaridades dele, com as características que ele tem. Então, assim, fica muito mais fácil ser fisioterapeuta, porque eu mesmo sou péssima em decorar. Se mandar eu decorar alguma coisa, não vai rolar. E assim você consegue entender o real motivo das coisas. Entender o real motivo pelo aquele paciente precisar daquele tratamento, daquela forma, sem receita de bolo. Então, eu gosto muito de deixar muito claro isso para as minhas alunas, que não existe receita de bolo para o uso das disfunções do assoalho pélvico. E não adianta você também querer receitas de bolo. Não adianta você querer saber qual é o parâmetro para utilizar numa bexiga operativa, qual é o tipo de parâmetro que você vai utilizar para um paciente com alguma alteração muscular. Não existe isso. Existe você entender o arsenal terapêutico por trás daquele equipamento e como utilizá-lo em torno de cada disfunção. Assim você vai ser um fisioterapeuta incrível, que entrega excelentes resultados, independente de qual tipo de disfunção. Por isso que eu falo aqui muito sobre você entregar resultado em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico. Porque quando você entende a base por trás das disfunções do assoalho pélvico e você entende a base por trás dos usos dos recursos, não existe caso complexo. Porque você vai saber desenrolar aquele atendimento, dar bons resultados aos seus pacientes. E se você encontrar qualquer professor por aí que está te dando uma receita de bolo para o tratamento de algum tipo de disfunção, que te dá um copia e cola, tira um print aqui para você utilizar no seu próximo paciente, foge, pelo amor de Deus. Porque não é assim que você deveria, como fisioterapeuta, estar atuando. E não é assim que eu acredito que nós vamos crescer como classe, dando resultados incríveis aos nossos pacientes. Porque quando Jéssica aqui, que entrou agora, consegue dar resultados incríveis aos seus pacientes, eu cresço também profissionalmente. Porque toda a nossa classe cresce. O paciente vê o quanto a fisioterapia pélvica entrega resultado. E ele vai indicar para outro amigo, um colega, e dizer assim, não, fisioterapia pélvica é muito bom, eu me curei disso. Como acontece na rotina do meu consultório.
Então, quando um profissional realmente está fazendo um trabalho de qualidade e dando resultados incríveis, toda a nossa classe cresce e daqui a pouco tá todo mundo conseguindo cobrar o referencial nacional por procedimento. Só que no momento que acontece, um querendo brigar com o outro, um fisioterapeuta dizendo que é melhor que o outro, e acaba que a gente não consegue entregar resultados incríveis. E a gente não consegue aumentar nossa precificação como deveria. Acaba que fica querendo baratear o seu serviço ao invés de todo mundo se unir para aumentar os nossos valores. Anne, não vou conseguir assistir ao vivo, não tem problema. Fica salvinho para você, tá bom? E outra coisa, e é tão importante você entender as indicações e contraindicações para o uso dos recursos, que assim você consegue utilizar da sua criatividade para utilizar o recurso que você desejar em qualquer tipo de disfunção. Porque isso é tão importante a gente, como fisioterapeuta, se sentir livre, pelo menos para mim não sei para você, mas eu adoro desenvolver minha criatividade e utilizar de um recurso de uma forma um pouco diferente, para um caso diferente. Por exemplo, eu tô com uma paciente que ela evoluiu bastante, ela era uma paciente que tinha constipação intestinal, já está evoluindo. No momento, ela ficou apenas com incontinência anal, porque ela era uma paciente constipada, incontinente. Então, né, bem complexo. Agora a gente tá na fase de fortalecimento, no final do tratamento, para realmente aumentar o tônus muscular dela. Né? Ela já não é mais constipada. E eu tive a ideia de utilizar o balonete para um fortalecimento muscular, né? Eu introduzi o balonete em esfíncter anal externo, né? Imagine aqui o balonete, eu introduzi ele em esfíncter anal, deixei ele parcialmente, inflei um pouquinho o balonete para assim eu realizar um treinamento resistido com o próprio ar que tem no balonete. E assim eu fiz um treinamento resistido para esfíncter anal externo com o uso do balonete. Então é tão bom a gente como profissional utilizar nossa criatividade para causar bons resultados aos nossos pacientes, né? Eu adoro essa liberdade de poder ter essa criatividade, mas a gente precisa entender qual é o intuito do equipamento, para que ele serve, e depois a gente pode brincar de ser fisioterapeuta. Brincar com os recursos, né, para causar bons resultados. Claro que a gente não vai sair da linha da evidência, mas às vezes é um paciente que a gente precisa de algo a mais e você teve uma ideia incrível e vai colocar aquilo em prática. Então é tão importante isso no fisioterapeuta. E quando em uma época eu trabalhava só com biofeedback e eletroestimulação, porque era o local que eu atendia, me forçava isso, eu me sentia tão podada, tão presa, sem essa liberdade criativa que a gente, como fisioterapeuta, precisa e se sente liberto quando a gente desenvolve isso, mas você só vai conseguir desenvolver isso quando você entender a indicação por trás dos usos dos recursos. Então, como você entende como utilizar do recurso certo para o paciente certo? Conhecendo muito bem o paciente e muito bem os recursos. Então, você precisa entender muito bem qual é a disfunção que o seu paciente tem, o que está por trás daquilo. E, além disso, entender as indicações e contraindicações do recurso. Para daí, no segundo momento, você já transcender isso e conseguir realmente utilizar da forma com que você acha necessário para aquela peculiaridade, claro, ficando à luz da evidência, né? A gente não vai fazer maluquice com nossos pacientes, mas existem alguns momentos criativos que a gente pode ter, um tipo de cinesioterapia diferente para aquele tipo de paciente. Então, é muito gostoso a gente se permitir realizar esse tipo de trabalho. Mas para isso a gente precisa entender a indicação e contraindicação para o uso dos recursos. E vou te entregar a base da atuação nas disfunções do assoalho pélvico na semana do fisiopélvico de referência. Então, você precisa se inscrever, é gratuito, com conteúdo de verdade, de qualidade. Vou falar sobre os tipos de disfunções do assoalho pélvico, o tratamento voltado para aquela disfunção, quais recursos você pode utilizar, discutir casos clínicos
com pacientes reais, naquelas disfunções do assoalho pélvico. Também vai ter uma aula incrível que eu vou te mostrar os tipos de equipamento, como a gente pode utilizar, né? Você que está começando na fisioterapia, quais são os equipamentos que você pode iniciar na área, na fisioterapia pélvica. Então, realmente vai ser uma semana muito legal de conteúdo. E nosso intuito é você realmente você começar a entender o caminho para como atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico, certo? E temos a palavra-chave de hoje. Para você que caiu de paraquedas aqui, estamos fazendo a semana de preparação para a semana do fisiopélvico de referência. E essas lives servem para avisar que está chegando a imersão. A semana do fisiopélvico de referência aí. E estamos sorteando 3 vagas para a imersão em raciocínio clínico, tá? A imersão em proctologia, desculpa, já tá tarde, eu já tô bugando. A imersão em proctologia, você que está assistindo as lives, pegando as palavras-chave no final de cada live, pode participar do sorteio e ter uma das 3 vagas para a imersão em proctologia. Estela, como eu faço para participar? Você precisa coletar as palavras-chave das lives e no dia 29 vai ter o sorteio. Você vai dizer as palavras-chave e você pode ganhar uma das 3 vagas para a imersão em proctologia. Me diga aqui, quem sabe atuar na proctologia, na fisioterapia pélvica? É muito difícil, é o meu diferencial no mercado. Meus pacientes, a grande maioria são disfunções proctológicas e eu sempre uso isso para vender para eles, né? O meu tratamento. Eu digo assim, olha, é muito difícil encontrar um fisioterapeuta pélvico que sabe atuar nas disfunções proctológicas. Isso é verdade, pouquíssimos fisioterapeutas sabem atuar na proctologia. Então vai ter imersão em proctologia que tá chegando, tá bom? Então vou liberar a palavra-chave de hoje. Você que está preparado para pegar essa palavra-chave, coloque plantinha aqui, coloque coraçãozinho, que eu vou falar a palavra-chave do dia. Se você não pegou, perdeu, tá? Pode assistir a live de novo para pegar. Então, eu vou falar apenas uma vez, você pega, guarda para si, para você não estar distribuindo as palavras-chave por aí e você perder a oportunidade de ganhar esse sorteio de imersão em proctologia, tá bom? Então, a palavra-chave de hoje é semeando. Essa é fácil demais. Já falei. Pegue a sua palavra-chave, junte com as outras, para você ganhar a imersão em proctologia. A semana do fisiopélvico de referência tá chegando para você começar a entender o caminho para atuar em qualquer tipo de disfunção do assoalho pélvico e se tornar referência na área. Outro anúncio, amanhã não tem live, que amanhã é meu aniversário. Então, vou aproveitar um pouquinho o meu aniversário. Então, amanhã não tem live. Então, vocês têm descanso. Quem não assistiu às lives, quem tá precisando de alguma live aí para se atualizar, aproveite amanhã para se atualizar. Então, utilize do dia de amanhã para se atualizar nas lives, tá certo? E a gente volta na quinta-feira com live. Muito obrigada, antecipado. 32 anos. Sentindo velhinha. Tô não. Então é isso, pessoal. Amanhã não tem live, só agora hoje é terça, na quinta-feira. E na quinta-feira é de meio-dia, tá? Quinta é dia de Quinta da Flora. Quinta é dia de meio-dia, nossa live. Então um beijo para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada pelas felicitações. E até mais, até quinta. Mas eu tô nos stories também.